Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu vou fazer a apresentação aqui do professor doutor César de Castro Martins. O professor César, ele é bacharel em Química pela USP, concluiu mestrado, doutorado e pós-doutorado em Oceanografia Química e Geológica pela USP. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é professor titular do Departamento de Oceanografia, Física, Química e Geológica do USP. Foi professor associado honorário da University College London, Reino Unido, e professor do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos. Atua na área de oceanografia, com ênfase em geoquímica orgânica e poluição marinha, nos seguintes temas: Antártica, sedimentos e marcadores orgânicos geoquímicos. Atualmente coordena um projeto CNPq no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, já tendo participado de 10 operações antárticas. Publicou mais de 100 artigos científicos em revistas científicas de circulação internacional. E vamos dar início aqui. É com você, professor. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Então vamos lá, pessoal. Temos uma longa e espero que bem interessante tarde hoje. Queria agradecer toda a organização da Semana de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora pelo convite. Foi algo que a gente começou a conversar lá atrás, em julho, né? Esse minicurso era para ter ocorrido um pouco antes, né? Mas em função da paralisação, da greve, então foi, digamos assim, adiado por algumas semanas, né? Mas, enfim, chegou a hora, então, de a gente conversar um pouquinho e tentar dar uma visão um pouco diferente do que, em geral, a gente tem aí nos cursos de graduação em Química, né? Então, como o Gabriel mencionou, né, eu sou bacharel em Química, né? E até então, durante meus 4 anos de curso de graduação, lá nos anos 90, né, eu sempre pensava na química como a química orgânica, química inorgânica, físico-química, química analítica. Não se discutia muito ainda a questão ambiental, ou a questão ambiental ainda estava surgindo ainda, né? E, de repente, me apareceu o mundo da química marinha, né? Então, como que a gente podia estudar os oceanos utilizando a química como ferramenta? E aí eu fiz toda a minha formação, né, dentro de tópicos relacionados à química dos oceanos. E a ideia, então, do minicurso, quando eu recebi o convite, era justamente trazer essa visão, né, de como químicos eles podem atuar na questão ambiental, né, na área ambiental, e pensando os oceanos como um meio onde seria a nossa atuação. E aí, em função da minha experiência com a pesquisa antártica, né, foi feito o convite para falar um pouco dessas pesquisas e das ferramentas químicas que nós utilizamos para estudar as mudanças ambientais que estão em curso. Então, eu não sei como que a gente pode trabalhar numa dinâmica, mas vocês podem me interromper, sabe? Fazer alguma pergunta, ou então, como eu vou dividir esse mini curso em 2 blocos, né? Talvez vocês possam também ir anotando as questões, tudo, e ao final do bloco a gente abre ali 5, 10 minutinhos para fazer as perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade, a gente pode trabalhar das 2 maneiras, tá bom? Bom, então, a ideia das atividades para essa tarde, né? Eu pretendo, então, fazer uma apresentação geral, falar das áreas de atuação que nós, aqui do Laboratório de Química Orgânica Marinha, nós atuamos, falar um pouco do Instituto Oceanográfico e apresentar, então,
alguns aspectos gerais que estão relacionados à nossa pesquisa. Depois vou falar do ciclo do carbono e como o estudo do ciclo do carbono nos permite entender as mudanças ambientais. Fazer um paralelo entre ciclo do carbono e matéria orgânica, e aí eu introduzo o nosso ambiente de estudo, que é o ambiente marinho, são os oceanos, e as principais ferramentas que nós utilizamos para fazer esse estudo das mudanças ambientais no ambiente marinho, que são os marcadores orgânicos geoquímicos. Então, falar de algumas definições, as características dessas moléculas muito especiais para nós e como que essas moléculas elas podem ser utilizadas aí para entender as mudanças ambientais. Na segunda parte desse minicurso, eu pretendo falar do projeto CarbMet, que é o projeto que dá nome ao minicurso, e as atividades de pesquisa que nós realizamos na Antártica. E, por fim, fazer algumas considerações relacionadas a tudo aquilo que a gente vai ver ao longo da tarde. Bom, então, o Gabriel já fez uma apresentação do meu currículo, né? Mas eu queria complementar algo relacionado com o que nós, aqui no Laboratório de Química Orgânica Marinha, nós fazemos, né? Então, é um laboratório de química, mas é um laboratório de química marinha, onde a gente trabalha com uma interface entre a química orgânica e a química analítica, e bem como da química ambiental. Então, eu iniciei no mestrado em 1999, e desde então eu tenho trabalhado, eu tenho desenvolvido pesquisas que buscam entender quais são as fontes, a produção e como ocorre o transporte da matéria orgânica, ou seja, que é tudo que é produzido pelos seres vivos, em ecossistemas marinhos. A gente também atua fortemente no que diz respeito aos contaminantes ambientais, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, bifenilos policlorados, pesticidas como os DDTs e outras substâncias, por exemplo, os contaminantes, algumas classes de contaminantes emergentes, certo? Então, nós trabalhamos com uma série de contaminantes ambientais que são chamados de contaminantes regulados, onde existe toda uma legislação que precisa ser seguida sempre que alguma atividade humana vai ser desenvolvida no ambiente marinho. Então, tem que ser feito o monitoramento dessas substâncias, essas substâncias têm que estar em níveis abaixo daqueles estabelecidos em legislação, e aí nós fazemos esse tipo de trabalho também. A gente atua numa área que eu vou destrinchar um pouco melhor mais para frente, né, que é a geoquímica orgânica de sedimentos recentes e antigos, né? Então, o que seriam os sedimentos? Sedimento a gente pode, grosseiramente, caracterizar como sendo aquela lama que vocês, quando entram na água na praia, vocês pisam, ou seja, aquele material lamoso, arenoso, que fica no fundo dos ambientes costeiros e ambientes marinhos. E a gente trabalha com moléculas especiais, né, que são os marcadores orgânicos e geoquímicos, e como que essas moléculas elas podem ajudar a gente a entender a mudança climática em curso. Então, eu desenvolvo minhas atividades aqui do Instituto Oceanográfico da USP, né, que nós estamos localizados na cidade universitária, no campus principal da USP. Nosso instituto ele é dividido em 2 departamentos, e que são divididos basicamente em função das áreas, né? Então, nós temos o departamento de oceanografia biológica, que são as pesquisas que estão relacionadas à parte viva dos oceanos, parte biótica. E um outro departamento, que é o departamento de oceanografia física, química e geológica, que vai abraçar as pesquisas relacionadas à parte abiótica, certo? Somos mais ou menos 45 professores e temos um programa de pós-graduação
em oceanografia e que ele é nota 7 da CAPES. Além da estrutura que fica aqui no campus principal da USP, em São Paulo, nós temos duas bases, uma no litoral sul do estado de São Paulo, que fica na região de Cananéia, e outra na região norte, né, que fica na cidade de Ubatuba. Então, nessas regiões são desenvolvidas atividades de pesquisa, trabalhos de campo relacionados às atividades práticas do curso de graduação e assim por diante. E também há duas embarcações, né, que são utilizadas aí nesses treinamentos dos alunos de graduação, pós-graduação e também nas pesquisas ao longo da costa do estado de São Paulo e mar adentro, digamos assim. Opa. Não estou conseguindo passar aqui. Acho que não está passando para vocês, né? Aí, agora sim. Bom, aqui no laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha, é um laboratório que ele surgiu no final da década de 70, começo dos anos 80, e ele sempre foi especializado em trabalhar com a composição orgânica, né, do ambiente marinho, seja dos sedimentos, a água e assim por diante. Então, a gente tem uma boa infraestrutura para análise de compostos orgânicos, com vários sistemas de cromatografia gasosa, cromatografia líquida, e também para análise de isótopos estáveis em diferentes matrizes ambientais, né, em amostras de organismos, amostra de água, amostra de sedimento e assim por diante. Então, toda essa estrutura ela está à disposição dos alunos da pesquisa e em funcionamento. Bom, então entrando, depois dessa breve introdução sobre o que nós fazemos, né, então agora eu vou entrar no minicurso em si, né, então nós vamos falar dos marcadores orgânicos geoquímicos. Esse slide pode parecer um slide muito básico, né, mas eu gostaria de voltar nele, né, todo mundo sabe, né, que a química orgânica ela envolve estudo das moléculas que apresentam átomos de carbono, né? Mas e a química orgânica marinha, né? Então, a química orgânica marinha nada mais é que a gente estruturar um ramo da química clássica, que é a química orgânica, estudar a estrutura, as propriedades, a composição, as reações e a preparação de compostos que contêm carbono, mas trazendo para a realidade do ambiente marinho. Então, as reações entre compostos orgânicos que ocorrem no ambiente marinho, a estrutura dos compostos orgânicos que ocorrem no ambiente marinho e assim por diante. Tá? E dentro desses compostos, né, então a gente sabe que os compostos orgânicos eles correspondem a mais de 95% de todos os compostos identificados ou catalogados ou classificados, né? Então, no ambiente marinho, a gente também tem essa grande diversidade quando a gente compara com a fração inorgânica daquilo que nós encontramos nesse ambiente. Para nós, é muito interessante a química orgânica, por quê? Porque essas moléculas, elas fazem parte da formação dos organismos, certo? Vegetais e animais. Então, uma vez que a gente analisa os compostos orgânicos que estão presentes nos organismos que estão no ambiente marinho, a gente consegue estabelecer algumas linhas de estudo. Então, para nós, químicos, químico orgânico marinho, quando a gente olha a tabela periódica, a gente só enxerga um elemento, que é o carbono. Então, tudo vai gerar em torno do carbono. Se a gente quer estudar o ambiente marinho e as transformações que vêm ocorrendo ao longo de diferentes escalas de tempo, a gente vai focar na
química orgânica nos compostos que apresentam carbono. Então, o carbono, a gente pode dizer que é o principal elemento. Alguns podem discordar, mas fazendo um pouco de propaganda e trazendo isso para a realidade da química orgânica marinha, eu posso dizer que o carbono ele tem um papel fundamental no nosso planeta. E o que faz o carbono tão especial, né? São algumas características muito específicas, né? Então, o carbono ele pode ocorrer sob diferentes formas alotrópicas, né? Então, você tem o carbono na forma de diamante, de grafite, grafeno. O carbono ele está presente em todos os seres vivos, né? No que diz respeito a uma ampla, infinita, quase que infinita quantidade de moléculas químicas. Então, todos os nossos processos metabólicos, eles são mediados por moléculas orgânicas específicas. Cada organismo tem um rol de moléculas específicas para as atividades fisiológicas, defesa e assim por diante. Então, o fato do carbono ele ser um elemento muito versátil na formação de moléculas, em função das suas 4 ligações e a capacidade de se ligar com outros elementos químicos, faz com que a gente tenha uma grande diversidade de vida. E o carbono também ele tem um papel fundamental nessa questão climática, né? Uma vez que a queima de combustíveis fósseis ela disponibiliza grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Isso amplifica o efeito estufa do planeta e leva a esse aumento das temperaturas globais que a gente vem vivenciando ao longo das últimas décadas. Bom, e aí a gente pode pensar no carbono, né, em toda a versatilidade que o carbono tem, do ponto de vista ambiental, ou dos estudos que envolve o entendimento dos processos ambientais. E por isso que a gente pode dizer que o carbono ele tem múltiplas faces, né? Porque quando a gente pensa do ponto de vista ambiental, a gente pode olhar para o carbono do ponto de vista da sua composição elementar, né? Ou seja, quanto de carbono eu vou encontrar no ambiente marinho, o que essa quantidade de carbono ela significa, tá? Ou eu posso olhar para o carbono do ponto de vista da sua composição isotópica. Então, quanto que tem de carbono 12, quanto que tem de carbono 13, quanto que tem de carbono 14 radioativo, então radioisótopo. E qual o significado da proporção que eu vou encontrar entre carbono 12 e carbono 13? Ele está associado a que processo ambiental, a que forma de vida. Então, a composição isotópica, quando eu olho o carbono no ambiente, do ponto de vista da composição isotópica, a gente tem essas possibilidades todas de entender o ambiente. E também, né, a gente pode olhar para as moléculas que estão presentes no ambiente marinho, as moléculas que apresentam carbono. E cada molécula específica, ela pode nos fornecer uma informação que vai nos permitir entender as mudanças ambientais, né? Então, a gente fala que o carbono tem múltiplas faces, porque se a gente olhar do ponto de vista da composição elementar, eu posso obter uma informação do ambiente. Se a gente olhar do ponto de vista dos isótopos estáveis e radioativos, isso também vai nos fornecer uma outra informação ambiental. E a composição molecular, que nos dá a informação, digamos assim, mais refinada dos processos que ocorrem no ambiente marinho. E a principal fração, né, onde a gente vai estudar é, obviamente, a fração do carbono orgânico. Bom, se a gente pensar no ciclo do carbono no ambiente, a gente tem dois paralelos, a gente pode dizer que a gente tem um divisor de águas aí com relação a isso.
Com o início da primeira revolução industrial, o que aconteceu no planeta? Essas atividades humanas se intensificaram e para que essas atividades humanas se intensificassem, fez-se necessário gerar energia. E a principal fonte de geração de energia, então, partiu do quê? Da utilização de combustíveis fósseis, carvão ou petróleo. Então, quando a gente fala de carvão e de petróleo, a gente está pensando numa forma de carbono que estava imobilizada, ou seja, estava lá presente na forma de estoques no fundo marinho ou no fundo continental, e que, ao longo dos últimos 200 anos, o homem tem utilizado essas reservas de carbono imobilizado para gerar energia, e esse carbono ele passa a fazer parte da atmosfera, do ambiente marinho e assim por diante. Então, a gente pode dizer que até o início da Revolução Industrial, a gente tinha um certo equilíbrio relacionado, por exemplo, às concentrações de CO2 na atmosfera. E quando a gente tem a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, a gente tem um aumento das concentrações de CO2 na atmosfera, e essas transferências que existem entre a atmosfera e o oceano faz com que esse carbono fóssil ele passa a ser incorporado tanto na atmosfera quanto nos oceanos, mudando toda a dinâmica ambiental do planeta. E esse é um processo que está em curso, porque a gente continua queimando combustíveis fósseis, a gente continua jogando CO2 para a atmosfera e amplificando o efeito estufa ou levando à acidificação dos oceanos. Então, a gente vai utilizar moléculas orgânicas justamente para entender esse processo. E não apenas entender o processo que está acontecendo agora, mas para tentar entender como era antes e para tentar prever quais são as consequências desse aumento no futuro. Então, essa faixa de tempo que corresponde ao início da primeira Revolução Industrial até os dias atuais, convencionou-se chamar de antropoceno. Então, o antropoceno, ele nada mais é que uma unidade não oficial de tempo geológico. Então, vocês já ouviram falar, né, do Cretáceo, por exemplo, que era quando a gente tinha 200, 300 milhões de anos atrás, condições no planeta que permitiam grandes animais, ou o Jurássico, né? Então, o antropoceno, ele é, digamos assim, uma unidade não oficial do tempo geológico que vai marcar o quê? Um período recente da história da Terra, onde a atividade humana produz um impacto significativo no clima e nos ecossistemas, certo? Uma grande discussão se iniciou ao longo da última década se poderíamos chamar de uma unidade oficial de tempo geológico. Então, em março desse ano, essa ideia de propor o antropoceno como sendo uma unidade geológica, que aí equivaleria a outros períodos como o Holoceno, o Eoceno, o Mioceno, que são faixas de tempo em que ocorreram eventos significativos ao longo do histórico da Terra, né, desde seu surgimento, e um grupo discutiu ao longo de uma década a proposição desse termo para marcar uma era geológica, né? Mas, em março de 2024, uma comissão específica rejeitou essa proposta de transformar esse período de 200 anos em uma nova era geológica, né? Então, o antropoceno ele não foi estabelecido como uma época geológica, mas, apesar disso não ter sido formalizado, né, os ecologistas, principalmente todos os estudiosos
ambiente, reforçam que é um termo que deve ser continuamente empregado para mostrar todas essas transformações que o planeta vem sofrendo. Então, essa discussão está longe de terminar, porque é fato de que o planeta está em transformação e essa transformação está ocorrendo em função da atividade humana. E aí, qual que é o nosso papel? Né? O nosso papel, então, como químicos marinhos, ou químicos ambientais, ou químicos orgânicos, seja lá qual química nós estamos nos formando, ou nós estamos estudando, é justamente isso, contribuir nessa discussão. Então, há previsões no futuro, por exemplo, que em 2100 a gente tenha cenários de temperatura cerca de 5 graus mais alto do que as médias que nós temos, por exemplo, que nós tínhamos, por exemplo, na década de 50. Com o aumento da temperatura, você tem um derretimento das calotas polares e há uma tendência de aumento do nível médio dos oceanos, podendo alcançar, por exemplo, um aumento de até 1 metro. 1 metro pode parecer pouco, mas é o suficiente para alagar e encobrir uma série de cidades localizadas na região costeira do mundo inteiro. E a gente tem um cenário também que, continuando a queima de combustíveis fósseis nesse ritmo que nós temos atualmente, a gente pode ter uma variabilidade, por exemplo, de 0,5 unidades de pH. E que a gente pode pensar que, mas é muito pouco, né? Mas é o suficiente para dizimar uma série de organismos marinhos, por exemplo, os corais. Por quê? Porque esses organismos, a água do mar é uma solução tampão. E esses organismos, eles estão acostumados a viver numa taxa de variação do pH muito restrita, muito baixa. Então, se você tem uma variação muito drástica, que é o que se espera nos cenários mais trágicos de mudanças globais, esses organismos eles não vão ter tempo evolutivo para se adaptar a essas novas condições de acidificação do oceano. Então, é um cenário aí que nós temos de mudanças climáticas e que... Deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui. Como que eu posso dizer? A gente tem um cenário de mudanças climáticas e a gente precisa contribuir dentro dessa discussão. Deixa eu tentar reproduzir isso aqui. Um momentinho. Vocês estão vendo? Me dá um retorno para mim se vocês estão vendo a animação. Oi, professor, a gente está conseguindo ver sim, tá? Tá. Sim. Então, vamos lá, qualquer coisa vocês entendem, né? Então, o que esse gráfico mostra aqui? O aumento das concentrações de CO2 na atmosfera ao longo dos anos, né? Então, o que a gente nota? Que ele começou em 1980, e aí, conforme os anos vão passando, né, esses níveis de CO2 vão aumentando, o que mostra para a gente que ele responde às atividades humanas. Professor, desculpe te interromper. Você pode colocar no modo de apresentação, por favor? Desculpa. A gente está vendo cheio, também não está passando o que o Cintinho apresenta para a gente. Peraí.
Eu vou colocar aqui. Aqui não. Peraí, gente, eu vou colocar aqui. Agora compartilhar. Voltou, né? Foi sim. Animação. A animação não está rodando pra gente, não. Mas a apresentação está certa agora. Tá. Deixa eu ver se o que eu faço aqui. Animação. Ainda não está rodando pra gente. E agora? Agora sim. Tá bom, perfeito. Então, o que nós temos aqui nessa figura, né? Que o aumento das concentrações de CO2, né, ao longo dos últimos anos, né, aumento das atividades humanas e, consequentemente, a queima de combustíveis fósseis vai levando a um aumento das concentrações de CO2 na atmosfera. E aí é justamente esse aumento de CO2 na atmosfera que vai causando uma série de transformações nos ambientes. Tá? Esse monitoramento ele começou a ser feito lá na década de 60 e hoje vocês podem observar aqui que se a gente pegar uma tendência histórica, né, os níveis desde a década de 60 até os dias atuais, eles aumentaram. Se a gente expandir isso ao longo do tempo geológico, vocês vão notar que os níveis de CO2 eles começam a crescer drasticamente a partir da primeira revolução industrial. E se a gente voltar a muitos, milhares de anos atrás, ou dezenas e centenas de milhares de anos atrás, vocês vão notar que essa oscilação dos níveis de CO2 na atmosfera é comum, porque está diretamente associado aos ciclos glaciais e interglaciais. Tá? Os ciclos glaciais, quando a temperatura do planeta cai. E os ciclos interglaciais é quando a temperatura do planeta sobe. Então, vocês podem notar que há essa oscilação. Mas mesmo quando a gente tem pico da concentração de CO2 ao longo do último 1 milhão de anos, essa concentração de CO2 ela nunca foi superior a 350 ppm. E hoje nós temos concentrações da ordem de 450 ppm. Então isso nos mostra que o planeta sim está passando por uma transformação e essa transformação ela é causada por o quê? Pelo homem. Então isso é, digamos assim, a grande motivação que nós temos do porquê estudar mudanças ambientais e o porquê que a gente precisa entender o que poderia ocorrer no futuro do planeta. Porque, se vocês observarem, a gente tem como estudar o que aconteceu antes. Tá? Mas a gente pode tentar usar esse conhecimento do estudo do que aconteceu há 1 milhão de anos atrás para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente. Porque tem períodos, por exemplo, da história evolutiva do planeta, em que as concentrações de CO2 elas estavam na mesma quantidade, na mesma concentração que nós temos hoje. Então, entendendo o que aconteceu no passado, a gente pode tentar entender o que está acontecendo no presente. Mas o principal aqui é mostrar para vocês que nós estamos passando por uma transformação ambiental. E isso está sendo causado pela atividade humana.
Então, só para um exemplo, quando a gente pega o aquecimento global versus as águas do Oceano Antártico, note que a situação que nós temos hoje, ou digamos assim, uma década atrás, é que tínhamos temperaturas um pouco mais baixas, a concentração de CO2 era mais baixa, então o aporte de CO2 para o ambiente marinho, ele gerava uma condição especial, certo? Onde a gente tinha uma coluna d'água, onde você tem uma diversidade maior de organismos, e essa coluna d'água com essa temperatura, com uma temperatura mais ou menos uniforme, ela era mais extensa. No futuro, o que a gente espera? Com o aumento das concentrações de CO2, o fluxo de carbono para o fundo marinho ele tende a diminuir, as calotas polares elas tendem a diminuir, porque vai aumentando a temperatura, esse gelo vai descongelando, vai aumentando o fluxo de água doce para a coluna d'água aqui, e aí o que vai acontecer? Condições uniformes, elas vão estar restritas a uma profundidade que é menor do que a gente tinha anteriormente. Ou seja, todos esses organismos que viviam aqui, eles vão sofrer um impacto que está diretamente relacionado ao aumento da temperatura da água e ao aumento dos níveis de CO2 que vai levar à acidificação. E o aumento da água doce, que está entrando no ambiente marinho, diminuindo o quê? A salinidade. Então a água fica menos salgada e aí as condições ambientais propícias para a vida, elas se tornam mais difíceis. E aí você pode ter uma sucessão de extinções e assim por diante. Então o cenário futuro seria águas mais quentes, mais doces, uma condição de vento mais intensa, a gente já está vivenciando isso, né? E águas mais ácidas. Então, para analisar essas múltiplas faces do carbono, né, a gente tem, no ambiente marinho, a gente divide o carbono mais ou menos em 3 categorias, digamos assim. A gente tem o carbono antropogênico, que vem da queima de combustíveis fósseis e vai para a atmosfera. Esse carbono que está na atmosfera, ele está em constante troca com o ambiente marinho, então ele, através da interface atmosfera-oceano, dependendo da temperatura, esse CO2 ele fica dissolvido na água do mar ou ele fica em maior quantidade na atmosfera. E o CO2 no ambiente marinho, ele vai levar à produção de matéria orgânica. Então, os organismos que estão vivendo ali naquele ambiente, eles vão captar o CO2 e, através do processo de fotossíntese, vai gerar uma matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela é constituída do quê? Constituída de compostos orgânicos. E tem uma outra componente do carbono que está associada ao carbono que a gente chama de carbono terrígeno, ou seja, aquela árvore que capta o CO2 da atmosfera, forma uma biomassa, e aí, consequentemente, esse carbono terrígeno ele vai ter características que são diferentes do carbono marinho e do carbono antropogênico. Só que se nós pensarmos que essa árvore que forma o carbono terrígeno, ela pode estar localizada bem perto ali da praia, o que vai acontecer? Quando bate um vento, esse vento vai arrastar essas folhas vão chegar no ambiente marinho e esse material orgânico ele vai passar a fazer parte do quê? Do carbono marinho. Então, vejam, tem 3 tipos, digamos assim, de carbono que podem ser associados com diferentes processos, diferentes fontes. E aí, como que eu vou fazer essa identificação do que é antropogênico, do que é marinho, do que é terrígeno? Analisando a composição elementar, isotópica e molecular do que? Da matéria orgânica que eu encontro no ambiente marinho. Então, eu vou pegar aquela lama que vocês pisam quando estão entrando no mar, na praia, e vou analisar ali a composição
química, do ponto de vista elementar, isotópico e molecular. É dali que eu vou tirar as informações que eu preciso para entender todas essas transformações que eu descrevi para vocês até aqui. Bom, então, por que a gente precisa estudar a matéria orgânica? Então, porque basicamente todos os processos que ocorrem no planeta, eles estão distribuídos em diferentes compartimentos, e aí estudando a matéria orgânica eu consigo traçar as rotas do carbono. Ou seja, quanto que está aprisionado aqui no ambiente terrestre e ele pode ser disponibilizado para o ambiente marinho, quanto que está na forma de reservas de combustíveis fósseis, e aí com a atividade humana essa contribuição pode ir para a atmosfera. E olhando essas figuras, comparando essas duas figuras aqui, vocês podem notar que essa seria o esperado numa condição natural. Numa condição natural, o carbono fóssil ele contribui muito pouco para a atmosfera. Só que numa condição de atividades humanas intensas, onde há uma queima muito grande de combustíveis fósseis, o fluxo é muito intenso de carbono fóssil para a atmosfera. E intenso também é a transferência de carbono desse CO2 que veio do combustível fóssil da atmosfera para o ambiente marinho, que é o que resulta justamente a acidificação dos oceanos. Então, o estudo da matéria orgânica vai permitir que a gente trace as rotas do carbono, consiga distinguir o carbono que vem de múltiplas fontes, e vai permitir também que a gente quantifique quanto que tem de carbono no ambiente terrestre, quanto que tem no ambiente marinho. Nós, como a gente quer trabalhar com moléculas orgânicas presentes no ambiente marinho, o que nos interessa é a matéria orgânica particulada. O que é essa matéria orgânica particulada? Ela vai ser uma mistura complexa de matéria viva, ou seja, os organismos propriamente ditos, né? Um peixe, por exemplo, ou um organismo menor, microscópico, que tenha vida, ele constitui ali uma matéria viva, que é composta de carbono. Nós somos compostos de carbono, certo? Os detritos desse material, certo? Que pode ter diferentes tamanhos, formas e reatividades. Então, a contribuição biótica, ou seja, que são seres vivos, eles estão diretamente associados ao fitoplâncton, que nós chamamos de produtores primários, ou seja, são eles as principais fontes de alimento para os demais organismos que estão no ambiente, e bactérias. E a contribuição abiótica são os organismos mortos, o material fecal gerado pelos organismos enquanto estão vivos, detritos e assim por diante. E aí a grande parcela desse material orgânico particulado é do quê? Da contribuição abiótica, ou seja, matéria orgânica não viva. E aonde que a gente vai analisar isso? Vai analisar nesse material de fundo aqui, por exemplo. E aí, desse material de fundo, a gente pode, dependendo do quanto que a gente consegue penetrar nesse fundo marinho, a gente pode ir analisando camadas. E cada camada vai contar a história do período em que esse material foi produzido aqui na coluna da água, ele levou para ser depositado aqui. Então, cada camada aqui vai representar a matéria orgânica de um período em que essa matéria orgânica morta que estava aqui, ela representava o quê? A matéria orgânica viva que estava aqui na porção superior, certo? E essa matéria orgânica que a gente vai encontrar no sedimento marinho que a gente usa para estudo, ela pode ser de duas origens principais. Uma, que nós chamamos de autóctone, que é aquela que é produzida no próprio ambiente. E a outra, que é alóctone, ou seja, que ela vem externa ao ambiente. A autóctone vem dos organismos que vivem ali no ambiente marinho, em particular do plâncton, e nós chamamos de produtividade marinha. E o externo ao ambiente, ele pode vir do material orgânico que está no continente, é trazido pelos rios, que pode ser transportado pelos ventos, nas regiões polares vem pelo derretimento das geleiras e vai arrastando todo o solo
carregando o material do continente para a zona marinha. Então, essas são as principais fontes externas. E cada uma dessas fontes, elas têm o que nós chamamos de assinaturas diferentes. Tá? O material que é produzido no ambiente marinho, ele tem uma assinatura elementar, isotópica e molecular, que é diferente do material que é produzido fora do ambiente marinho, que é externo a esse ambiente. E aí vocês vão ver que caracterizar essas fontes é muito importante para a gente entender processos. Então, o que nós fazemos aqui no laboratório é justamente analisar a composição elementar, isotópica e molecular da matéria orgânica, com o intuito de identificar essas assinaturas distintas da matéria orgânica e, portanto, traçar as rotas de carbono associando com processos que podem ser naturais ou resultantes da atividade humana sobre um ambiente. Tudo bem? Então, digamos que agora a gente vai entrar na segunda parte desse mini curso, que é falar propriamente dos marcadores orgânicos geoquímicos, que são as nossas ferramentas de trabalho. Tudo bem até aqui, pessoal? Me dê um feedback daí, só para saber se vocês estão me ouvindo, não estão conseguindo visualizar. E se quando eu mexo uma setinha para cima, para baixo, vocês conseguem ver essa sinalização. Está tudo certinho, sim. Beleza, então. Bom, vamos falar dessas moléculas que eu falo. Só um minuto, é que a seta não está aparecendo para a gente não. E agora? Não? Beleza, desculpa então. Então vamos lá. Então vamos falar dessas moléculas que eu considero moléculas bem especiais, porque elas nos ajudam a entender o que aconteceu no nosso planeta, o que está acontecendo agora, e, portanto, quando a gente junta a informação do passado com a informação do presente, a gente pode tentar entender o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, os marcadores orgânicos geoquímicos, eles são compostos orgânicos que podem ter uma origem natural ou provenientes da atividade humana, e são moléculas que são utilizadas como indicadores de eventos e processos no ambiente. Então, note nessa figura que a gente tem um monte de moléculas com características estruturais bem distintas e que são associadas, por exemplo, a diferentes fontes, diferentes organismos, organismos que vivem no ambiente marinho, organismos que vivem na lama de fundo, no sedimento de fundo, moléculas são associadas com a queima de biomassa vegetal, por exemplo, as florestas, e assim por diante. Toda a matéria orgânica que é formada no ambiente marinho, o que acontece? Ela pode ser distribuída em 4 grandes classes de compostos: as ligninas, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E essas moléculas que a gente tem interesse, elas são classificadas aqui, dentro da classe dos lipídios. E para nós, elas são importantes por quê? Porque elas têm características muito peculiares. E a principal delas é o fato de que, mesmo ela tendo sido produzidas há milhões de anos, quando a gente recupera esse material produzido lá atrás, a gente consegue analisar essas substâncias químicas porque elas sofreram pouca alteração ao longo do tempo. E por isso que eles são chamados de fósseis geoquímicos. Então, para ser um bom marcador orgânico, a gente precisa ter algumas características. Então, ele tem que estar associado a uma porção conhecida da biosfera, ou seja, uma natureza específica. Então, tem que ser uma molécula que eu possa associar a um organismo. Tá? Moléculas diferentes organismos. E isso é o que nós chamamos de natureza específica. As moléculas, elas precisam sofrer preservação desde quando elas foram produzidas, há dezenas de milhares de anos ou até milhões de anos, durante esse processo todo de evolução do planeta. De modo que eu consigo recuperar um material
que foi depositado há milhões de anos atrás, e eu consigo recuperar essa molécula nas mesmas condições de quando ela foi produzida. Ela tem que ter uma origem biológica específica, tá? De um organismo que a gente conhece esse organismo, tá? Que a gente sabe qual que é o papel dessa molécula num determinado ser vivo. Tem que estar amplamente distribuída no espaço e no tempo. Então, imagine assim, que eu vou buscar uma molécula relacionada a um organismo e que esse organismo, ele vive no planeta desde, sei lá, 300 milhões de anos atrás até os dias atuais. E não apenas no tempo, mas tem que ser um organismo que eu encontro ele na costa do Brasil, por exemplo, no ambiente marinho brasileiro, e também encontro na costa do Japão. Porque aí eu consigo fazer estudos em duas regiões geograficamente distintas e eu posso comparar os resultados. E aí o estudo de uma mudança ambiental global, ele vai se manifestar aonde? Tanto na costa do Japão quanto na costa brasileira. Tá? E isso é importante também. Muitos dos marcadores que foram descobertos foi porque os químicos foram no ambiente marinho, pegaram um organismo, levaram para o laboratório e começaram a submeter esses organismos a condições ambientais diferentes. Por exemplo, coloca o organismo no aquário, aumenta a temperatura, que molécula ele vai sintetizar? Ou pega o organismo, coloca no aquário e diminui a salinidade da água do mar, deixa ela mais doce. Que moléculas esse organismo vai sintetizar? Varia o pH, simulando condições de acidificação dos oceanos. Então, quando você consegue reproduzir condições de mudanças ambientais em laboratório e isso fica registrado na produção de uma molécula, você tem um bom marcador. O princípio básico é: diferentes fontes de matéria orgânica vão gerar diferentes compostos orgânicos, certo? A queima de biomassa gera esse composto orgânico. Um organismo primitivo como a arqueia, ele gera essa molécula. Organismos caracterizados como produtores primários geram essa molécula, ou seja, tem uma molécula específica para cada fonte. E diferentes condições ambientais vão levar a uma diferenciação dos compostos orgânicos que vão ser produzidos. Então, imagine que eu tenho esse organismo aqui, que é uma alga, que está presente no ambiente marinho, que quando eu tenho temperatura do planeta mais altas, ele vai produzir para suas membranas celulares uma molécula que tem duas duplas ligações, certo? E quando esse mesmo organismo ele é submetido a temperaturas mais baixas do planeta, ele vai produzir uma outra molécula para compor as suas membranas celulares. Vai ser uma molécula com 3 insaturações. Então, qual que é a lógica aqui? Se eu pego um registro sedimentar, analiso essas moléculas, ao longo do tempo, quando eu encontrar mais dessas moléculas aqui, significa que o organismo vivia num ambiente com temperaturas mais baixas. E nos períodos que eu tiver moléculas com menos insaturações, nesses registros, significa que vai refletir para mim períodos mais quentes. Então, lembra aquela animação que eu dei que vocês notavam? Subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Os picos significam temperaturas mais altas. A base do vale significa temperaturas mais baixas. Como que os químicos identificaram que naquele determinado período a temperatura era mais alta e que era mais baixa? Usando, por exemplo, esses marcadores geoquímicos, certo? Então, é assim que vai funcionar. Vou ter diferentes condições ambientais, diferenciação dos compostos orgânicos. E diferentes compostos orgânicos refletem diferentes fontes de matéria orgânica. Então, o estudo dos marcadores orgânicos geoquímicos, ele está dentro da geoquímica orgânica. Tá? Então, a geoquímica orgânica é uma área de interface entre a geologia e a química, certo? E é uma área que ela é bastante nova.
Então, ela surgiu lá em meados de 1930, 1940, quando os geólogos começaram a analisar rochas e começaram a identificar nessas amostras de rocha compostos orgânicos, certo? Então, aí você tem a junção das duas áreas. E o conhecimento foi avançando e ele se desenvolveu principalmente com o desenvolvimento da indústria do petróleo. Por quê? O petróleo nada mais é do que um material de origem geológica, porque ele passou por um processo de transformação ao longo de milhões de anos. E então, quando você identifica compostos orgânicos que vieram de organismos no petróleo, então você consegue fazer uma associação entre um organismo, um composto químico e o tempo geológico. E aí surgiram as organizações, as sociedades científicas envolvendo geoquímica orgânica. Você tem hoje um periódico especializado que é para receber os artigos que estão dentro dessa área, e uma série de conferências que são organizadas anualmente ou bianualmente, que é para justamente discutir essas questões que envolvem a geoquímica orgânica. E Alfred Travis é um dos caras que foi o pioneiro da geoquímica orgânica, e hoje a gente tem até o Prêmio Nobel de Geoquímica Orgânica, né, que é dado aí através da medalha Alfred Travis. Então, as perguntas que a gente quer resolver utilizando essas moléculas, elas partem do princípio que se a gente identificar a origem do material orgânico que está lá no sedimento de fundo, a gente pode definir se esse material orgânico veio de uma atividade antrópica, de uma atividade ou foi produzido naturalmente. Se foi a partir de uma atividade antrópica, o que acontece? Você pode associar isso a derrames de petróleo, descarte de esgoto, queima de combustível fóssil, desmatamentos. Então, cada uma dessas atividades aqui vai gerar um marcador específico que eu posso caracterizar essas fontes. E quando eu penso na matéria orgânica de origem natural, a gente tem duas componentes principais. O material que é produzido autóctone no ambiente e o que veio externo ao ambiente, né? Alóctone. E também esse material pode ter vindo de diferentes fontes, né? De diferentes organismos, pode ter vindo de diferentes tipos de plantas. E aí, justamente, essas diferentes fontes permitem a gente reconstruir cenários pretéritos. Então, por exemplo, plantas C3, elas gostam mais de uma temperatura mais alta. Planta C4, temperaturas mais baixas. Então, na hora que eu estudo um registro geológico e eu encontro moléculas tipicamente de planta C3, significa que o planeta estava passando por um período de temperaturas mais altas. Se eu encontro marcadores geoquímicos que estão associados com planta C4, reflete um momento do planeta em que as temperaturas estavam mais baixas. E aí, com isso, eu posso reconstruir, né, um cenário de como evoluiu a vegetação numa determinada região. A gente pode estudar, por exemplo, paleopluviosidade, ou seja, chuva, períodos que choveu muito e períodos úmidos e períodos secos. Quando chove muito, o que acontece? Aumenta a vazão dos rios, transporta material que está no continente para o ambiente marinho. Então eu vou encontrar muitos marcadores. Quando chove pouco, é seco. Se é seco, diminui o fluxo dos rios. Vou ter menos transporte de material do continente para o ambiente marinho. Períodos mais secos, eles vão predominar de plantas que gostam daquele período, certo? Tipo cactos. Né? Então, o que eu vou encontrar no ambiente marinho? Matéria orgânica que veio de plantas que gostam de períodos secos. E a situação também ocorre do mesmo jeito para as plantas que gostam de períodos úmidos. Quando tem um período muito úmido, as plantas que gostam de umidade vão ser mais abundantes e, portanto, vão gerar mais material orgânico que, ao ser transportado para o ambiente marinho, deixa o quê? Uma assinatura. Então, veja que a gente pode estudar um monte de coisa, né?
Então, agora eu vou apresentar algumas classes de marcadores orgânicos e como elas estão diretamente relacionadas com as mudanças ambientais. Então, a gente pode usar marcadores orgânicos para avaliar a variabilidade da temperatura dentro da escala, de uma escala de tempo. A gente pode usar marcadores orgânicos para ver a origem da matéria orgânica sedimentar e como os organismos que estão no ambiente marinho eles respondem à variabilidade climática, aumentando ou diminuindo a sua produtividade, e alguns compostos que estão associados à poluição do ambiente marinho, certo? Então, o aumento das atividades humanas levam a um aumento nas concentrações desses marcadores orgânicos que são utilizados para ver o impacto da atividade humana sobre esse ambiente. Então, falando um pouquinho desses compostos que tem um nome bastante complexo, né, e tem uma estrutura química bastante peculiar, os glicerol de alquilo, glicerol tetraéteres, traduzindo a sigla GDGTs, eles são marcadores de temperatura. Então, essas moléculas elas ocorrem no ambiente marinho. E o interessante é ver que a gente pode encontrar diferentes substâncias com uma estrutura química análoga, certo? Então, note que o GDGT0, ele tem essa estrutura química, o GDGT1, ele tem um anel pentacíclico nessa posição, dessa cadeia cíclica aqui. O GDGT2 tem 2 anéis, o GDGT3 tem 3 anéis, e o crenarqueol ele tem 4 anéis pentacíclicos e um anel hexacíclico. Todos esses compostos vêm desse organismo rudimentar que surgiu no planeta há bilhões de anos atrás, que são as arqueias. O que os geoquímicos fizeram? Eles pegaram esse organismo aqui, levaram para o laboratório e ficaram colocando esse organismo sob diferentes temperaturas. E aí o que eles observaram? Que dependendo da temperatura na qual esse organismo estava sendo exposto, as membranas celulares desse organismo elas passaram a ser constituídas de moléculas diferentes. Então, o organismo ele desenvolvia um mecanismo, por exemplo, que para temperaturas mais altas, a membrana celular seria constituída de moléculas que têm um grau de ciclização menor do que se esse organismo tivesse sob temperaturas mais baixas, onde o grau de ciclização dos compostos que estão presentes na sua membrana é muito mais alto. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Talvez não se aplique muito a vocês que estão em Juiz de Fora, que é uma região que acredito que as temperaturas são altas o ano inteiro, né? Mas vamos pensar assim, Rio Grande do Sul, verão muito quente, inverno muito frio. O que as pessoas fazem no verão? Elas se despem das roupas, usam camisetas, usam bermudas e assim por diante. O que acontece no frio? Elas começam a colocar casaco, começam a colocar calça, começam a colocar gorro, cachecol, para enfrentar o frio. O que esses organismos fazem? Eles fazem exatamente a mesma coisa. Numa condição, quando eles estão expostos a temperaturas mais baixas, eles fazem com que essa membrana celular ela resista às temperaturas mais baixas. Colocando blusa, colocando gorro, colocando cachecol. O que seria o gorro, o cachecol ou a blusa? Os anéis pentacíclicos, certo? Então os caras sacaram que se esse organismo, quando ele estava no planeta há 50 milhões de anos, e há 50 milhões de anos a temperatura era muito alta, o que você vai encontrar nessa amostra de 50 milhões de anos? Essas moléculas aqui. Mas eu coletei uma outra amostra. Eu identifiquei essas moléculas e ela foi datada de 20 milhões de anos, quando a temperatura era mais fria. Que moléculas que eu encontro? Essas aqui. E aí se desenvolveu um índice onde é possível, calculando as concentrações desses compostos todos, é possível fazer uma associação com a temperatura da superfície do mar, ou seja, a temperatura na qual esses organismos estavam expostos, certo?
Então, é como se eu tivesse uma relação praticamente linear entre a variação das concentrações dessa molécula e a temperatura da superfície do mar. Tá? E aí, como que isso foi calibrado? Né? Nós calibramos isso coletando amostras de sedimento hoje, que a gente sabe qual é a temperatura. A gente analisa esses compostos químicos aqui e, portanto, a gente consegue associar esse valor desse índice com a temperatura no momento da coleta que nós efetuamos. E aí, então, a gente consegue fazer essa correlação aqui. A gente coleta amostras desde a Antártica, que as temperaturas mais baixas, até a zona equatorial, que as temperaturas são mais altas. E aí a gente consegue ver essa variação nas concentrações desses compostos em relação à temperatura. E aí fica muito fácil, porque eu vou lá, coleto uma amostra que foi produzida há 1 milhão de anos atrás, calculo a concentração desses compostos, calculo esse índice, jogo nessa equação da reta aqui, e aí se esse índice deu, por exemplo, 0,06, eu venho até aqui, e eu chego à conclusão que a temperatura há 1 milhão de anos atrás, quando não tem máquina do tempo, a gente não consegue ir até lá, mas a gente consegue saber qual era a temperatura há 1 milhão de anos atrás. Então, é bem simples como que a utilização desses índices eles funcionam. Né? E aí a gente fez esse trabalho, por exemplo, na região antártica, na Península Antártica, certo? Aqui na pontinha da Antártica, onde a gente conseguiu calibrar esse índice para os últimos 50 anos, certo? Então, na hora que a gente reconstruiu a variação das temperaturas ao longo dos últimos 50 anos, e que mostra que há um aumento da temperatura ao longo dos anos, ou seja, um cenário de mudanças ambientais, a gente está mostrando duas coisas, que a temperatura está aumentando e que esse é um índice que ele pode ser utilizado para reconstruir a variação de temperatura de cenários anteriores a 1960. Então, se a gente coletar uma amostra que reflete, sei lá, os últimos 10 mil anos, a gente pode usar esse marcador para saber qual que era a temperatura ou qual que é a variação de temperatura que ocorreu num período passado. E aí, entendendo o que aconteceu no passado, a gente consegue prever o que aconteceu, o que pode acontecer no futuro. Porque no passado, a gente teve temperaturas mais altas também, igual as temperaturas que a gente está vivenciando hoje. Só que lá no passado, o aumento da temperatura se deu por uma questão natural. E hoje a gente está tendo um aumento de temperatura por uma questão antrópica, de uma atividade humana. Tá bem? Eu vou falar mais um pouquinho, né? Então agora a gente está com mais ou menos 1h15 de minicurso. A hora que for umas 3 horas, eu vou fazer uma pausa de mais ou menos uns 10 minutos e aí a gente retorna, tá bom? Bom, outra classe de marcadores orgânicos que a gente usa bastante são os N-alcanos. E a gente gosta dos N-alcanos porque, se os GDGTs eles tinham uma estrutura química extremamente complexa, ciclização, estrutura fechada, mais de 80 átomos de carbono, tá? Os N-alcanos não. Eles têm essa estrutura química bastante simples, uma cadeia aberta, de 10 a 40 átomos de carbono, sem saturações. Só que o mais legal dessas moléculas é que, dependendo do tamanho da cadeia, poucos átomos de carbono, muitos átomos de carbono, eu consigo associar a fontes distintas. E o cara que descobriu isso foi Geoffrey Eglinton, lá nos anos 1967, na década de 50, e que ele mostrou que o material de origem continental, ou seja, as plantas terrestres, tem uma composição de N-alcano nas suas membranas celulares que é diferente dos organismos marinhos. E aí ele publicou esse artigo na Science, que é basicamente o paper mais citado dentro dessa área e foi o precursor de uma série de outros estudos.
E também os enalcanos são legais porque, por cromatografia, é muito fácil a gente identificar os compostos, porque são vários picos e a distância, né, ou seja, o tempo de retenção, a diferença de tempo de retenção entre esses compostos reflete basicamente o número de átomos de carbono nessa cadeia aberta. Então, a gente tem o seguinte, que todos os enalcanos que forem de origem biogênica, ou seja, natural, eles vão ter número ímpar de carbonos. E se esses enalcanos que eu vou encontrar no meu registro sedimentar, ele tiver menos de 20 átomos de carbono, eles são associados com essa fonte de matéria orgânica, fitoplâncton e bactérias. Se eu encontrar enalcanos de cadeia média, ou seja, de 20 a 25 átomos de carbono, são plantas que nós chamamos de plantas avasculares, como as macrófitas, que ficam ali parcialmente submersas ou flutuando no meio aquático. E se os enalcanos forem de origem de plantas vasculares, ou seja, gramíneas, árvores e assim por diante, né, eles vão apresentar o quê? Enalcanos de cadeia de 27 a 35 átomos de carbono. Ou seja, a faixa de enalcanos com números distintos de átomos de carbono representam fontes distintas. De modo que, se eu chego no ambiente marinho e quantifico, há um predomínio desses compostos em detrimento a esses compostos aqui, o que eu posso especular? Que eu estou tendo um transporte de material continental para o ambiente marinho, que pode refletir o quê? Um período de chuvas mais intensos. Por outro lado, eu posso encontrar em oceano aberto, por exemplo, concentrações elevadas desses compostos aqui, que refletem esse tipo de matéria orgânica. E isso pode significar o quê? Temperaturas mais baixas, que permitem, por exemplo, uma massa d'água rica em nutrientes vindo do fundo e para as camadas superficiais, auxiliando na proliferação desses organismos. Então, esse é o paralelo que a gente acaba fazendo, utilizando enalcanos e as diferentes fontes de matéria orgânica. Então, note que, por exemplo, a gente utilizou os enalcanos para ver essa variação. Se a gente poderia ter períodos em que variou a temperatura na região da Antártica e como isso pode ter sido refletido nas fontes de matéria orgânica no ambiente marinho antártico. Se a gente aumentar a temperatura, o que acontece? Aumenta o degelo. Aumentando o degelo, mais material continental ele é arrastado para o ambiente marinho. Então, o que a gente pode imaginar? Que esse material orgânico que estava no continente, ele vai fazer parte do material orgânico que já está regularmente sendo produzido no ambiente marinho. Né? E que esse aporte de água doce pode mudar as condições ambientais de modo a dificultar a proliferação de um determinado organismo, mas pode ajudar um outro organismo que gosta de águas mais doces. Então, avaliando a concentração de enalcanos em 4 locais distintos da região ali da Baía do Almirantado, que é onde o Brasil atua, do ponto de vista das suas pesquisas antárticas, né? Então a gente tem uma variabilidade, né? Valores constantes e de repente começa a aumentar, a gente tem valores constantes, aumenta, depois cai e aumenta de novo, um aumento com valores constantes, um leve aumento depois diminui, um aumento abrupto, e isso tudo pode ser associado com o quê? Com uma variabilidade que está diretamente relacionada com a temperatura e mudança das condições ambientais. Então, o que nós podemos verificar é que
há uma variabilidade nas fontes de matéria orgânica ao longo dos últimos 50 anos, tá? Isso fica muito claro, né, avaliando esses perfis. E que nessa faixa específica, que eu chamo de faixa B e faixa C, que equivale a 1975 até 1992, o aumento da temperatura favoreceu a proliferação de organismos marinhos. E por que eu sei disso? Porque há um aumento na concentração relativa de N-alcanos associados a quem? Aos organismos marinhos. Ou seja, aumentou a temperatura, aumentou o degelo, mais água doce entrando no ambiente marinho Antártica. De certa forma, isso favoreceu a proliferação dos organismos marinhos. E isso fica refletido aonde? Na matéria orgânica que está nos sedimentos marinhos, certo? E uma coisa que a gente pode notar também, que usando os N-alcanos, a gente pode ver que em 4 áreas distintas a gente tem perfis de distribuição daquelas classes que eu apresentei anteriormente. Então, nesse ponto aqui, ó, predomina os compostos de cadeia média e longa. Já nesses outros pontos aqui, ó, predominam os compostos de cadeia curta. Ou seja, aqui eu tenho uma influência maior do material continental e aqui eu tenho uma influência maior da matéria orgânica de origem marinha. Então, entender o porquê que tem essas diferenças é importante, e entender isso numa escala de tempo as mudanças. E essas mudanças, elas estão ocorrendo em função do quê? Não é em função de um evento natural apenas, mas pode ser em função de uma atividade antrópica, né? Uma queima de combustíveis fósseis, uma introdução de esgoto e assim por diante. Ok? Uma outra classe que nós chamamos de marcadores orgânicos clássicos, né? Os N-alcanos são marcadores orgânicos clássicos, porque eles são utilizados desde a década de 60 para essa finalidade. Os esteroides também são marcadores clássicos. Então, todo esteroide ele tem essa estrutura química básica, que são 4, uma estrutura cíclica constituída de 3 anéis de 6 átomos de carbono e um anel pentacíclico. Eles são classificados como triterpenoides, tá? E qual que é o papel dessas moléculas nos organismos, sejam organismos terrestres ou marinhos? Eles são sintetizados por esse organismo na forma de produzindo hormônios que vai atuar no sistema fisiológico, ou seja, nas demandas bioquímicas desses organismos, e também como componente da membrana celular, conferindo certa rigidez. Então, se você analisar a folha de uma planta, por exemplo, você vai encontrar tanto N-alcanos, mas também vai encontrar alguns desses esteroides. A distinção é que tipos diferentes de plantas vão ter esteroides diferentes, certo? Que é o que nós vemos aqui, ó. Então, aqui a gente tem vários esteroides, onde a diferença básica é grau de insaturação na cadeia alifática, um aumento no número de átomos de carbono dessa cadeia alifática, né? Então, aqui você tem um átomo de carbono a mais, aqui você tem 2 átomos de carbono a mais em relação a essa molécula aqui. Estereoquímica dessas moléculas, então também está aqui representado. Então veja, né, os organismos, por mais simples que eles sejam, pensando desde uma bactéria até o ser humano, existem mecanismos complexos de produção de moléculas orgânicas. E os geoquímicos orgânicos fazem o quê? Identifica essa molécula, associa essa molécula com um organismo, vê se essa molécula ela tem uma estrutura química que permite ela ser preservada, ou seja, não degradar ao longo do tempo, e aí usa como um marcador de transformações ambientais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o brascasterol, ele é encontrado em produtores primários que ocorrem no ambiente marinho, como algas coccolithophoridias,
cocolitoforídeos, diatomáceas. Já o dinosterol, qual que é a diferença dessa molécula para essa molécula daqui? Né? A gente tem, aqui a gente tem uma dupla ligação, aqui a gente não tem mais a insaturação, a gente tem um átomo de hidrogênio nesse carbono aqui. E aí também a gente tem algumas outras mudanças na questão estrutural. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem um átomo de carbono a mais aqui não tem, né? E assim por diante. Então, ó, organismos diferentes apresentam estruturas químicas, produzem moléculas com estruturas químicas diferentes. Essas estruturas químicas são complexas, não sofrem degradação e, portanto, ficam preservadas. E aí eu posso associar a molécula a uma fonte específica. E aí eu tenho distribuições desse tipo. Por exemplo, você pega uma amostra de sedimento, eu analiso. Se eu encontrar, por exemplo, mais compostos que tenham 27 átomos de carbono, eu posso associar com essas duas fontes aqui. Se eu tiver mais moléculas esteroides C29, então com essa fonte aqui, plantas superiores. Se eu tiver mais C28, uma mistura de vários aqui. E aí eu posso definir diferentes ambientes também, né? Oceano aberto, lagos, região costeira, como estuários, ou até ambientes terrestres. Ou seja, a diferença de origem está associada ao número de carbonos na molécula. Então, a gente também usou esses marcadores para fazer uma reconstrução das condições ambientais ao longo dos últimos 100 anos ali na região da Ilha Geórgia, na Antártica. E aí, o que nós observamos? Diferentes esteróis têm diferentes perfis de distribuição, certo? Concentrações diferentes, uns têm uma concentração menor em relação a outros, tá? O que reflete uma contribuição maior de uma fonte em relação à outra, ou seja, todas as fontes coexistem, mas umas contribuem mais com as outras. E por que umas contribuem mais do que as outras? Isso pode estar associado ao quê? Com uma variabilidade ambiental, temperaturas mais altas, maior aporte de água doce e assim por diante. Mas o que a gente pode observar nesse trabalho é que esse esterol aqui, o colesterol, ele teve uma variabilidade que foi bem diferente em relação aos outros esteróis analisados, que ele tem uma flutuação muito maior. Então, esses períodos de flutuação, a gente tentou associar com variação das temperaturas atmosféricas. Nesses períodos, a gente tinha temperaturas mais baixas. Aqui, a gente já passa a ter temperaturas mais altas, né? Então, a gente nota que nesse período aqui, ó, aqui a gente tinha temperaturas mais baixas, da ordem de -5, -3. Aqui as temperaturas, desculpe, -5. Aqui a gente já tem temperaturas da ordem de -3, ou seja, 2 graus de variação. 2 graus de variação já foi suficiente para a gente ter uma diminuição no aporte desse composto para o ambiente marinho. E o que explica isso? Quem contribui com esse esterol para o ambiente marinho? Crio, que é um microcrustáceo, que é a base da cadeia alimentar antártica, contribui com muito colesterol, e fezes de pinguins. Tá? Então, o que esse aumento, essa diminuição, ele pode refletir? Uma variação na população de pinguins, ou na abundância de crio. E a população de pinguins e a abundância de crio, ela está associada ao quê? Pode estar associada a uma variabilidade climática, que pode ser em função de um aumento de temperatura, ou pode ser de uma diminuição de salinidade, regime de ventos e assim por diante. Tá? Mas o importante há uma variabilidade, essa variabilidade pode ser associada com uma oscilação em relação aos organismos, e esses organismos oscilam em função de uma mudança ambiental. Nesse outro trabalho fica bem claro, porque a gente compara as concentrações de colesterol com a população, número, né, de
da população de pinguins numa ilha chamada Ilha Pinguim. Então, o que a gente pensa? O que a gente pode pensar? Quando a ilha está bombando de pinguins, vai ter muito cocô de pinguim tem colesterol, então o aporte de material da ilha para o ambiente marinho vai ser alto. Quando tem pouco pinguim, diminui esse aporte de cocô de pinguim rico em colesterol. Então, essas variações que a gente encontra aqui nas concentrações de esterol podem refletir o quê? A variabilidade na população de pinguins. E aí, do ponto de vista mais qualitativo, a gente pode observar que essa variabilidade ela é fiel. E aí a gente tem que tentar entender por que a população de pinguins ela oscila numa escala de tempo de décadas. Se a gente sabe que oscila, a gente tem que entender por que oscila. Mas como que a gente sabe que oscila? Utilizando um marcador geoquímico para essa finalidade. Esses esteróis, eles podem ser utilizados também para caracterizar uma atividade humana, que é a introdução de esgoto em águas continentais ou em águas marinhas. Basicamente por quê? Porque o principal produto do nosso metabolismo, né, é o colesterol. Esse colesterol ele precisa ser eliminado no nosso organismo. Como que ele é eliminado? Ele chega no intestino, se mistura ao material fecal para ser então eliminado. A grande questão é que ninguém sabe por quê, mas quando esse colesterol chega no intestino dos animais de sangue quente, como nós, seres humanos, há uma redução bacteriana que essas bactérias elas fazem o quê? Elas quebram essa insaturação aqui e através de uma reação de hidrogenação introduz um átomo de hidrogênio. Então note que é uma mudança estrutural mínima, mas ela é o suficiente para hoje a gente ter um marcador orgânico bastante específico de contaminação por esgoto. Qual que é a lógica? Quanto mais coprostanol eu encontrar no ambiente, mais esgoto está sendo descartado. Por que eu sei que mais esgoto está sendo descartado? Porque no esgoto tem fezes humanas. E nas fezes humanas eu vou encontrar o quê? Coprostanol. Então, coprostanol talvez seja um exemplo mais claro, mais direto, né, de um marcador químico eficiente, porque ele é específico de fezes. Você não vai encontrar coprostanol em nenhuma outra fonte de matéria orgânica, a não ser fezes de animais de sangue quente, mamíferos. E tem uma estrutura que ela é complexa e, portanto, vai resistir aos processos de degradação. Então, eu consigo saber, por exemplo, desde quando numa determinada área o esgoto está impactando as condições ambientais. Às vezes você tem um esgoto não tratado que está sendo lançado numa região desde a década de 30. Então, usando o coprostanol, a gente consegue avaliar a evolução de como aquele ambiente foi se degradando a partir da introdução pretérita de esgoto. Certo? A lógica é essa. Muitas fezes, muito coprostanol. O coprostanol está associado com esgoto, se encontrar muito coprostanol no ambiente marinho, eu tenho uma contaminação por esgoto. E é interessante que o coprostanol pode ser utilizado para avaliar a dispersão do esgoto. Quanto que aquele esgoto ele avança? Quanto ele deixa de ser significativo com o aumento da distância desde o ponto de descarte? Então, tem estudos lá na Antártica que o esgoto descartado ele pode atingir até 1 quilômetro de distância desde o ponto de descarte. E tem outros locais que essa dispersão é em torno de 100 metros, 50 metros do ponto de descarte. O que está mudando? Uma região que você nota esgoto a 1 quilômetro de distância e outra que você nota esgoto a 100 metros de distância do descarte. É o volume de esgoto que está sendo descartado.
Especificamente nos nossos estudos que foram feitos lá na Antártica, com essa temática, né, o que nós podemos observar? A gente tem uma estação de pesquisa lá, essa estação de pesquisa recebe 50 pessoas, 50 a 60 pessoas no período do verão. Essas pessoas geram detritos, ou seja, fezes, e esse material ele é descartado no ambiente, tá? Após um tratamento. Mas a gente precisa saber se esse material está sendo descartado no ambiente, ele vai ter algum tipo de impacto ou até onde que ele vai chegar. Então, por exemplo, a gente fez um estudo que cobriu amostras desde o final da década de 90 até os anos 2010. E nós notamos que as concentrações de esteróides fecais, né, eles tiveram sempre acima do que seria considerado as concentrações naturais, porque a gente tem que lembrar que na Antártica você tem baleia, você tem foca, e esses organismos contribuem com esses esteróides fecais, porque eles também têm sangue quente. Né? Então, primeiro a gente determinou o que seria a contribuição natural, em torno de 0,2. Por quê? Como que a gente chegou nesse valor de 0,2? A gente analisou amostras que foram depositadas antes de começar o descarte de esgoto na região. Então, a gente sabe que isso é de origem natural. Começou a descartar esgoto, aumentou os níveis, a gente sabe que isso é de esgoto. E aí, usando isso como limite, a gente pode acompanhar ao longo dos anos o quanto que oscilou. E aí a gente tem esse pico que ocorreu em 2003, 2004, por quê? Porque aumentou o número de pesquisadores na estação, o sistema de tratamento de esgoto não deu conta, e aí houve uma falha. Aumentou a população de pesquisadores. Com essa falha, o aumento da concentração, o aporte de esgoto foi maior, e o aumento das concentrações de compostanol refletiram isso. Quando se instalou uma nova estação de tratamento de efluentes, com uma maior eficiência, ou seja, que já pegava o esgoto que tratava o esgoto de até 100 pessoas, mesmo a população da estação não chegando a esse número, né, vocês notam que as concentrações de compostanol elas ficaram bem mais baixas, chegando próximo ao valor que é considerado um valor natural. Certo? Então, essa é uma aplicação de estudos que são feitos na Antártica e que podem, usando esses marcadores de aqui. Antes de fazer o intervalinho, vou apresentar a última classe de marcadores orgânicos que são utilizados como indicadores de atividades humanas, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Sigla HPAs, são esses compostos químicos aqui que são hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, policíclicos, mais pelo menos 2 anéis aromáticos, né? E, obviamente, que esses anéis aromáticos, esses compostos aromáticos, eles podem ser não substituídos ou possuem cadeias alifáticas ligadas a alguns átomos específicos de carbono. E aonde que a gente encontra esses HPAs? No petróleo, basicamente, quando ele tem derramamento de petróleo, nas contribuições que nós chamamos de pirolíticas, ou queima de biomassa, queima de material orgânico, lixões, atividade portuária, atividade industrial, e assim por diante. E também em esgotos e efluentes industriais. Tá? Então, os HPAs, eles são os contaminantes orgânicos que estão mais amplamente distribuídos no ambiente, porque eles são associados a múltiplas atividades humanas. Porém, uma característica estrutural permite que a gente possa saber se esses HPAs eles vieram do petróleo ou se eles vieram de um processo de queima. Uma queimada na Amazônia vai gerar HPAs com uma estrutura química compostas de HPAs com número de anéis de 4 a 6 anéis aromáticos, e as contribuições que vêm do petróleo, de 2 a 3 anéis aromáticos, principalmente HPAs alquilados.
Então, quando a gente pega a amostra, analisa, identifica esses compostos por cromatografia, a gente consegue mais ou menos distinguir a fonte. Tá? E são muito importantes, porque, por exemplo, o Brasil ele é um dos maiores produtores de petróleo, a gente explora petróleo offshore, então vocês devem ter ouvido falar dos derramamentos de petróleo misteriosos que ocorreram na costa do Nordeste. Então, o monitoramento dessas concentrações ao longo de toda a costa brasileira ela é muito importante, porque tem exploração de petróleo e também a gente tem muitas refinarias que estão localizadas ao longo da zona costeira. E na Antártica, a gente usou os HPAs para ver um histórico de atividades humanas naquela região. E o que seria esse histórico de atividades humanas? A conquista da Antártica pelos exploradores, que começou nos anos 1900, a instalação das estações de pesquisa a partir da década de 70 e a intensificação das atividades de pesquisa a partir da década de 90. Então, note que há uma variabilidade das concentrações de HPA ao longo dos anos, mas que as concentrações de HPAs mais altas, elas são obtidas quando? Nos anos mais recentes, que foi quando há uma intensificação das atividades humanas lá em função do aumento da pesquisa. E a gente pode notar também que, dependendo do lugar que é feita essa coleta, há um perfil diferente. Então, por exemplo, perto da estação brasileira, a gente tem um pico da concentração de HPAs em 1996. Por outro lado, perto da estação polonesa de pesquisa, esse aumento de pico ele se dá em 1980. O que difere os dois? Difere que aqui, esse ponto de coleta, ele passou a receber esgoto a partir de 1995. Então, houve um aumento nas concentrações de HPAs em função do esgoto. Mas e por que diminuiu? Diminuiu porque o esgoto passou a ser tratado a partir dos anos 2000. E aqui na estação polonesa, o que ocorreu em 1980? Porque foi quando a estação pegou o período de construção da estação, 1975 até 1983, que foi quando demandou mais energia, movimentou mais material para você criar uma estrutura física que pudesse propiciar a pesquisa nessa região. E um outro, dentro desse estudo também, o que a gente identificou? A gente identificou nessas amostras de sedimento essas partículas aqui, que são chamadas de partículas esteroidais carbonosas. E essas partículas, elas são geradas daquilo que a gente posta. Professor, desculpa te interromper. Você poderia mexer na audiência para a gente digitar na tela certa? Onde que a gente está? Aqui para a gente aparece o slide com as fontes antrópicas. É o mesmo? Estou mexendo. E aí? Então para a gente está aparecendo uma outra tela anterior. Talvez seja um problema de internet, porque o seu vídeo não está aí para a gente. Tá, é aqui então, né? Esse foi o último que vocês viram? A gente acredita que sim, isso aqui não está aparecendo para a gente. Ah, peraí. Vou começar de novo então. Vamos começar aqui. Deve ter caído. Eu cansei de fazer isso 10 vezes e ainda não aprendi. Agora sim, compartilhar. Foi? Ainda está abrindo para a gente. Mas eu acho que não foi.
Começar tudo de novo, começar do zero. Aqui está aberto aqui. Deixei tudo. Um segundinho. Falta um slide para fazer um break, tá? Só para a gente não perder a sequência. Eu vou finalizar isso e a gente já vai. Agora é certinho pra gente. Tá. Beleza. Aparece a ponteira. Aparece sim. Tá, então eu vou correr aqui para chegar lá. Tá, então eu imagino que a gente estava aqui quando caiu, tá? Isso. Então, o que eu estava falando dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, que eles estão associados com diferentes fontes, né, desde o petróleo até a queima de combustíveis fósseis, biomassa, tudo. E que essas fontes podem ser distinguidas, né, através da estrutura química. Quanto mais anéis, pirolítico. Menos anéis, petróleo. E também a presença de cadeias alifáticas faz com que esses compostos possam ser atribuídos ao petróleo. Então, eu estava falando de um estudo que a gente fez na Antártica, onde a gente analisou esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em diferentes regiões ao longo de um período de 100 anos. E a gente pôde notar que, por exemplo, as maiores concentrações desses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles estiveram relacionados a processos antrópicos, como, por exemplo, o início do descarte de esgoto pela Estação Brasileira, em 1996, diminuindo nos anos seguintes em função do tratamento de esgoto. E aqui o marco temporal ainda é diferente, porque a estação polonesa iniciou suas atividades e foi construída num período anterior à estação brasileira. Então, essas atividades relacionadas a esse período de implantação da estação polonesa levou ao aumento das concentrações dos HPAs. E uma coisa que a gente pôde identificar é que a gente analisou partículas esferoidais carbonosas, que são essas partículas aqui, que são associadas a processos industriais. Uma vez que a gente não tem atividade industrial na Antártica, essas partículas elas só podem ter vindo da onde? Da América do Sul, ter migrado da América do Sul para lá. Então, uma outra hipótese que nós também temos é que as atividades humanas desenvolvidas na América do Sul levaram material antrópico, incluindo HPAs, para a região da Antártica. Ou seja, é um indício de que substâncias químicas que são produzidas por nós aqui alcançam um ambiente remoto. E aí, essa hipótese ela é corroborada com outros dois estudos que nós fizemos lá na região. Um deles mostra que a concentração de HPAs ela foi maior no ano de 1996, porque foi quando o esgoto da Estação Antártica Brasileira começou a ser descartado no ambiente. Que também é quando aumenta os níveis de coprostanol. Então, lembrem, o coprostanol ele é associado com o esgoto. Você começa a descartar esgoto, começa a aumentar a quantidade de coprostanol. E esgoto está diretamente relacionado com o aumento da população. O aumento da população na estação leva a uma queima maior de combustíveis fósseis. E, portanto, as duas fontes, né, elas indiretamente elas se conversam, porque quando você tem aumento da população, produz mais esgoto, demanda mais energia, produz mais policíclicos aromáticos.
Um outro contaminante orgânico, que são as bifenilas policloradas, analisadas nesses mesmos registros sedimentares, né, eles mostram um marco temporal diferente, que é 1986. E por que isso? Porque esses compostos eles estão diretamente associados ao processo de implantação da Estação Antártica Brasileira. Né? E como são substâncias que foram banidas do nosso uso, então é de se esperar que houve um pico quando essas substâncias foram utilizadas e quando elas foram utilizadas durante o processo de implantação da Estação Antártica e quando elas passaram e por que diminuiu nos anos seguintes? Porque elas deixaram de ser utilizadas em função do banimento de uso por outros países, certo? Então, é isso. A gente, em geral, a gente vai utilizar sempre vários marcadores orgânicos distintos que representam diferentes fontes de atividades humanas para caracterizar o quê? A evolução, o efeito, o impacto que o homem faz sobre um ambiente. A ideia é que quem tem um não tem nenhum. Então, a gente usa vários, que é justamente isso, para a gente ter uma atividade mais bem caracterizada. Ok? Então, eu vou pedir uma pausa para vocês, de mais ou menos uns, agora são 15h20, a gente voltar às 15h35. E aí, na sequência, então, eu vou falar do projeto que a gente está desenvolvendo na Antártica, que corresponde aí às múltiplas faces do carbono orgânico e metálico. Tá? Então, esse primeiro bloco ele foi pensado que era para dar um arcabouço teórico básico para que vocês pudessem entender a importância de se desenvolver esse projeto que eu vou falar e como que eu posso utilizar uma molécula como uma ferramenta para entender todo esse processo de mudanças ambientais que estão ocorrendo no nosso planeta. Tá bom? Podemos fazer assim? Então, a gente faz um intervalo agora e voltamos às 15h35. Professor César. E perguntas, claro. Agora também é um momento que a gente pode fazer perguntas, finalizando esse bloco. Então, para continuar com o andamento, para a gente conseguir ir para o segundo bloco e dar tempo do deslocamento dos alunos aqui, a gente vai fazer, na verdade, uma pausa de 20 minutos para voltar às 3h45, mais ou menos. Sem problema. Tem um coffee break aqui do lado, tá bom? Tá bom. E aí a gente entra em contato com o senhor quando a gente voltar, beleza? Tá bom, vai ter coffee break ainda para vocês lá? Porque eu não sabia disso, não tinha parado antes. Não, beleza, não tem problema não. E aí a gente volta e a gente já pode introduzir com algumas perguntas desse bloco, se tiver, antes de começar para o próximo, pode ser? Perfeito, vocês que mandam. Tá bom, muito obrigado, professor. Até daqui a pouco. Valeu, até daqui a pouco.